Olá, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Vamos orar para o Senhor estar conosco aqui nesse momento. Pai, obrigada, Deus, obrigada, Pai, pela tua bondade infinita, Senhor, pelo teu poder maravilhoso. Senhor, obrigada porque tu queres, tu mesmo, iluminar nosso entendimento da tua palavra, Pai. Que tu possa estar abençoando esse momento, que possa estar colocando o teu Espírito Santo aqui em densidade. Vem, Espírito Santo de Deus, vem estar falando ao nosso coração, vem estar nos apegando a essa escritura, vem estar nos entusiasmando, trazendo sede, trazendo fome dessa palavra. Que tu possas falar ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos aí, amados, mais uma vez. Vamos pegar a palavra, pegue a sua palavra aí, pegue a sua Bíblia. Lembrando um pouco o que aconteceu, né, no capítulo 25, antes nós vimos que o governador Festo, né, ele recebeu aqueles saduceus, aqueles chefes do Sinédrio lá, para ouvir a Paulo. Paulo deu testemunho do que ele tinha feito, claro, negando todas as acusações que foram feitas contra ele. Só que Festo, ele ouviu uma interpelação, um pedido inofensivo, aparentemente, né, daqueles chefes dos judeus, os saduceus, né, os mestres da lei, e eles pediram para Paulo ser ouvido, sair de Cesareia. Essa audiência foi em Cesareia, no auditório de Cesareia, e eles pediram para Paulo ser transferido para Jerusalém, para ser ouvido lá. Acontece que aquele era o lugar devido de Paulo ser ouvido, e Paulo sabia que alguns haviam tramado antes a respeito da morte dele. Eles queriam matá-lo na trajetória, lembra? Na verdade, entre a prisão ali em Jerusalém e o Sinédrio. E agora ele faria uma longa viagem. Lembra que antes, né? Estou falando bem antes, Paulo foi levado com grande escolta de Jerusalém para Cesareia. E agora eles estavam querendo levar Paulo de volta. E aí Paulo fica bravo, Festo pergunta, você quer ir lá? Porque Paulo estava supostamente no lugar certo. E aí Paulo fala para o rei Agripa, Paulo fala para o Festo, né? Olha, você não tem direito de me mandar para lá. Se eu estou sendo ouvido, se eu for achado culpado, merecer morte, eu estou disposto a morrer. Mas eu não quero voltar para Jerusalém e eu apelo para César. Como Paulo era cidadão romano, ele podia apelar para César. E uma vez que ele apelou para César, só cabia ao governador levá-lo, né, apresentá-lo a César, para que César o ouvisse. E aí, lembra, no fim do capítulo 25, né, Agripa, o rei Agripa, nós falamos em detalhe a respeito de quem era esse rei Agripa aí, né, o bisneto do Herodes o Grande. E Paulo acaba ficando perante Agripa, porque Agripa gostaria, né, de ouvir, ele e a Berenice ouvirem Paulo. E aí o comandante, né, o novo governador Festo diz, sim, claro, você vai ouvi-lo amanhã mesmo, né? E aí Festo diz assim, por isso eu trouxe diante dos senhores, e especialmente Paulo, né? Trouxe Paulo diante deles, especialmente a ti, rei Agripa, de forma que, feita essa investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso
sem especificar as acusações contra ele. Àquela altura do campeonato, o governador Festo ainda não sabia exatamente do que ele podia acusar Paulo, né? E agora nós vamos começar aqui com o capítulo 26. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Acontece que esse rei Agripa, ele tinha a fama de ser conhecedor dos costumes dos judeus. Na verdade, a esposa dele, Berenice, era judia. E aí Paulo está dizendo, é ótimo que agora eu vou falar com alguém do governo romano que entende um pouco o que eu vou falar. E aí Paulo está feliz, né, por causa da possibilidade de ser entendido por um governante romano. E aí ele continua no versículo 4. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Bom, aqui tem alguns detalhes bem interessantes, né? Primeiro, Paulo enfatiza a formação dele, o pedigree dele como fariseu, e falando, né, que todo mundo conhece ele, não só na terra dele, né, porque ele é o Saulo de Tarso, mas também em Jerusalém. Todos o conheciam e poderiam testificar, né, do comportamento de Paulo. E aí ele começa a explicar o que é realmente a acusação, né? A acusação é fundamentada naquela história que nós já falamos a respeito da ressurreição, porque os líderes do Sinédrio eram saduceus e eles não acreditam em ressurreição, então estavam acusando Paulo de seitas, né? Que eles chamaram as seitas dos nazarenos, lembra? E aí, continuando no versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Então, aqui, Paulo está trazendo um relato, né, do que seria aquela seita que estavam acusando ele de propagar, a seita dos nazarenos. Então, ele está falando aqui, olha, eu era contra essa seita, eu realmente estava ali acusando, né, aquelas pessoas que falavam a respeito disso, e ele diz, dando voto contra essas pessoas. Entende-se que Paulo já tinha no passado, né, feito parte do Sinédrio e que ele tinha votado para a morte de Estevão, que foi o primeiro. Ele não era um apóstolo, né?
ele era um discípulo, um seguidor do caminho, mas ele foi apedrejado por conta da resolução do Sinédrio, do qual Paulo fazia parte como membro votante, né? Então, Paulo estava falando isso e também falava assim, olha, eu ia para cidades estrangeiras atrás de pessoas mesmo para perseguir quem estivesse falando sobre o caminho. Então, essa era a visão e a postura de Paulo anteriormente. E aí, continuando no versículo 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Ou seja, esse povo que está aí me acusando me deu autorização para ir a Damasco, por escrito. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu muito mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Uma coisa muito importante aqui, né? Nesse trecho, é esse chamado de Jesus, né? Saulo, Saulo. Vocês podem recordar algum outro momento em que isso aconteceu? Jesus, né? Na casa de Maria e Marta, com o seu irmão Lázaro, né? Ele disse: Marta, Marta, depois que ela reclamou contra a irmã. Aí Jesus disse: olha, Maria escolheu a melhor parte. Ele estava querendo dizer, esse tom de Jesus é assim: olha, você está se esforçando, eu sei que você está se esforçando, mas você está com a visão errada. A mesma coisa, né? Nesse chamado duplo aqui de Saulo. Saulo, Saulo, né? Por que você me persegue? Então, Jesus sabia que o coração de Paulo era verdadeiro, né? Era sincero, mas a visão dele é que estava errada a respeito das coisas, né? E prosseguindo aqui no versículo 15 agora. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, Jesus se apresenta diretamente a Paulo. Então, esse é o testemunho de Paulo. Olha, eu estava perseguindo aqueles homens que pregavam isso, mas agora o Jesus ressuscitado falou comigo diretamente. E é interessante porque ele diz assim, Jesus, né? No caso, ele diz: eu vim para lhe mostrar, né, o que você pode fazer. E ele diz aqui um detalhe, versículo 17, vê: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios a quem eu o envio. Deus já tinha, né, chegado lá na prisão em Jerusalém e dito: olha, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, eu vou proteger você. Por quê? Porque aqueles judeus estavam querendo matá-lo e matá-lo injustamente, né? Eles estavam querendo matá-lo fora da lei, porque para matar Paulo, eles precisavam de uma condenação em um tribunal e não estavam conseguindo, mas eles queriam matar de todo jeito porque eles se achavam ameaçados. Mas Deus disse a Paulo: eu vou proteger. Ele já tinha dito desde Damasco, mas agora ele tinha dito de novo ali na prisão em Jerusalém, né? E Paulo está dando testemunho a respeito disso. Versículo 19. Assim, rei Agripa,
Não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então, Paulo, ele estava pregando conforme ele diz aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou. Então, não era uma invenção, não era algo que alguém tinha contado para ele, mas era algo que ele tinha vivido, ele mesmo, né? E ele falou isso para os judeus em diferentes lugares e falou também para os gentios. Continuando agora no versículo 21. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Lembra o começo de toda essa confusão aqui. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Gente, agora é a parte que pega, né? Por quê? Porque Paulo está pregando conforme as Escrituras, mas ele está pregando a ressurreição, que Jesus era o primeiro que estava ressurgindo dos mortos. E aquilo, lembra, a gente já falou algumas vezes, os saduceus não acreditavam. Essa facção, né, dos judeus que era dominante no Sinédrio não acreditava em ressurreição, e Paulo estava falando da ressurreição. Agora, é tão interessante porque eles estavam muito mais apegados à sua crença ou a sua compreensão sobre a impossibilidade de ressurreição, porque, lembra, a gente já falou nisso antes, eles sofriam muito a influência grega. Eles não eram profundos na palavra, ortodoxos, né? Vamos colocar assim, com os fariseus, que aceitavam a ressurreição, mas eles eram os liberais, vamos dizer assim, da época, e eles eram muito influenciados pelas ideias helenísticas. E aí, o que acontece? A ideia helenística é de que a matéria, o corpo, é mal, e o espírito, o abstrato, é bom. E aí a morte seria a saída do espírito do corpo, mal, e a ressurreição significaria a volta do espírito para o corpo mal. Então, eles rejeitavam a ideia da ressurreição por conta dessa influência helenística, né? E aí, continuando aqui agora, sim, e aí ainda tem uma coisa muito importante, uma observação muito importante, porque Paulo está ressaltando que ele fala a respeito disso, mas isso está em conformidade com a palavra, porque ele diz assim, não estou, eu estou no meio do versículo 22, não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. E aí, continuando no 23, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Gente, aqui também outra observação muito importante. O Jesus Messias, né, que Paulo pregava, ele estava em conformidade com a palavra e de uma maneira muito especial, porque Jesus, na verdade, ele cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento. Então, a existência de Jesus, a verdade da pessoa de Jesus como Messias, era algo totalmente verificável, porque ele estava cumprindo muitas profecias da Escritura, né?
que ele nasceu em Belém, que ele era da linhagem de Davi, uma série que ele nasceria de uma virgem. Estava tudo muito bem documentado nas Escrituras e Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. A chance disso acontecer, hoje eu não sei com base em que números, mas os estatísticos, né, colocam essa situação, né, de cumprimento de todas aquelas profecias simultaneamente na ordem de uma possibilidade em muitos bilhões, assim, número assim, 10 a 13, mais ou menos. Então, assim, é algo é, virtualmente impossível de acontecer. Então, tem uma chance e Jesus foi aquela uma chance, né? Ele foi a pessoa que cumpriu tudo aquilo em conformidade com as Escrituras. Continuando aqui no versículo 24. A essa altura, Festo, que é o governador, né? Interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou ao seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Olha a postura de Paulo agora. O que aconteceu? O Festo, ele ficou irritado com Paulo, falando que a ressurreição dos mortos estava documentada na palavra, que aquilo estava ali comprovado. E aí o governador disse: Você está louco? E aí Paulo diz para ele assim: Olha, eu não estou louco, o que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. E aí ele se volta para o rei Agripa. Ele se vira e ele diz assim: o rei está familiarizado com essas coisas e posso lhe falar abertamente. Eu estou falando com o rei, praticamente. Paulo está dizendo aqui, né? E aí, Paulo tem a ousadia de questionar agora o rei, dizendo: Rei Agripa, você crê nos profetas, né? E ele nem espera por uma resposta, ele diz: Eu sei que sim. Paulo estava empolgado ali com aquela fala, com aquela oportunidade. Paulo estava dos homens mais importantes daquela região. Ele estava com o governador da província e ele estava com o rei Agripa, um tetrarca do governo romano. Então, assim, ele estava diante das maiores autoridades daquela região. E aí ele estava falando entusiasticamente e questionou, né? Ele abordou o rei Agripa. E aí vamos ver a resposta dele, versículo 28. Então, Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. Então, o que aconteceu agora? Agripa, ele concede, né, que ele, por pouco mesmo, ele estaria, né, convencido daquilo. Mas ele diz assim: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me e tornar-me cristão? Ele está assim, falando: Paulo, você quer que eu mude de ideia, né? A respeito dessa coisa, era uma coisa grande, né? Muito questionável. Em tão pouco tempo, e Paulo diz: por que não? Eu oro para que isso aconteça, não somente com você, mas com os outros. E, minha gente, eu queria, assim, fazer uma pausazinha aqui para a gente pensar, sabe? Refletir sobre a situação daquelas pessoas. É verdade, tudo que Paulo tinha dito ali era verdade, e uma verdade
comprovável nas Escrituras. Então, ele não saiu listando, olha, Jesus cumpriu isso, Jesus cumpriu aquilo, Jesus cumpriu aquilo outro, assim, para fazer, né, as 300 profecias ali, mas ele ia em cima de vários pontos, porque Paulo era grande conhecedor das Escrituras e ele certamente estava convencido de que Jesus era o Messias. Não é que ele achava que podia ser, não, ele sabia que Jesus era o Messias. Mas é razoável que aqueles homens não soubessem, porque eles não esperavam isso. Eles não esperavam um Messias que fosse filho de carpinteiro. Eles não esperavam um Messias que não os libertasse do Império Romano sobre o povo judeu, o povo escolhido, né? Então, eles tinham dúvidas ali, eles tinham questionamentos, na verdade, muitos deles tinham convicção de que Jesus não era o Messias. Agora, eu fico trazendo aquela situação para o nosso tempo hoje. Eu creio que a maioria de nós, crentes, né, lendo as Escrituras hoje, com o que estava escrito e está disponível no Antigo Testamento, e com todo o ensino de Paulo através das cartas, né, além dos evangelhos e do livro de Atos, do que aconteceu na igreja primitiva, o ensino das doutrinas de Paulo, a gente, de certa forma, eu diria, né, estamos convencidos de que Jesus, de fato, era o Messias, e nós não brigamos quanto a isso, vamos dizer assim, né? Nós já temos isso sedimentado. Por outro lado, há muito ensino na Bíblia ainda a respeito do Espírito Santo que nós não aceitamos, ou pelo menos intencionalmente, né? Ativamente. Porque há muito ensino na Bíblia que diz que nós, crentes, recebemos o Espírito Santo vive em nós, que nós todos, cada um de nós, temos um talento, pelo menos, e que nós deveríamos não enterrar, mas a gente deveria colocar esse talento em ação em benefício do reino, né? Para servir as pessoas. Isso não acontece com a maioria absoluta dos ditos crentes, né? Das pessoas que se dizem crentes. Eu quero perguntar para você assim, que influência, né, tem Jesus Cristo, a sua paixão, a sua vinda, né? A sua morte e a sua ressurreição. Que influência isso tem na sua vida hoje? Que diferença isso vai fazer no seu domingo? Que diferença isso vai fazer na sua semana? Que diferença isso faz na sua família? Que diferença isso faz na sua forma de atuar com as outras pessoas, com, sei lá, seus colegas de trabalho, o seu empregador, pessoas que estão submetidas a você, se você for um chefe, alguém que trabalha sob a sua autoridade, com as outras pessoas, colegas da fé na igreja. Como é que isso influencia você? E como é que a verdade da vinda do Espírito Santo, com tudo que ele traz, né? Como eu falei, em equipamento, em demanda de ação, em cooperação, atua na sua vida. Isso é verdade. Eu vejo tantos ministérios, tantas pessoas dispostas a trabalhar para o reino, mas dificilmente a gente vê pessoas lançando mão do dom sobrenatural para realizar essas coisas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu gostaria que cada um parasse, né, e procurasse refletir a respeito disso. Tire um tempo mais tarde para refletir sobre o quanto da verdade, da existência do Espírito Santo habitando dentro de mim, de fato, opera na minha vida, né? Porque, de repente, hoje, nós somos
os saduceus desse novo tempo que nós estamos vivendo, percebe? Então, vamos se questionar a respeito disso, né? E agora, fechando o capítulo 26. Deixa eu ver. Continuando aqui no versículo 30 agora. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Gente, aqui mais observações muito importantes. Paulo era de maneira verificável, né? Ele era inocente. Então, Festo achava isso, não sabia do que acusá-lo para enviá-lo para ser ouvido pelo imperador. O rei Agripa agora disse: esse homem realmente ele é inocente, ele podia ser libertado. Então, todos concordavam que Paulo era inocente daquelas acusações que tinham feito contra ele os judeus. Porém, veja, se a coisa fosse seguir um rumo normal, vamos dizer assim, esse homem inocente seria libertado. Por outro lado, agora ele tinha apelado para César, né? Ele disse: eu apelo para César. E agora ele tinha que se apresentar lá em Roma. E veja o que isso acarreta, né? Isso acarreta que Paulo não seria liberto, ou seja, ele estaria sob a guarda romana. Ele era um prisioneiro romano e os romanos eram responsáveis pela vida de Paulo, e aí aqueles que estavam planejando matá-lo não iriam ter oportunidade de matá-lo. Vocês veem a proteção da qual Jesus falou, e falou lá em Jerusalém, quando ele apareceu, lembra? Quando Paulo estava preso em Jerusalém, e aqui também nós vimos onde foi hoje. Nós lemos isso no versículo 17 do capítulo 26, quando Paulo está dizendo que ouviu, né? Eu o livrarei do seu próprio povo. Então, Deus estava cumprindo isso pelo fato de Paulo não ser liberto. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 26, e como ele era curtinho, a gente vai continuar um pouquinho no capítulo 27, tá? Então, continuando aqui no capítulo 27, versículo 1. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares na província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. E aí, o que acontece agora, né? Observando aqui, Paulo vai fazer uma viagem de navio, ele está junto com outros prisioneiros, ele está sob o controle, né? Ele está sendo acompanhado por um centurião chamado Júlio, e depois nós vamos ver como Júlio vai tratar tão bem a Paulo, né? E ele tem algumas companhias. A primeira companhia é o próprio Lucas. Vejam como fica o tempo verbal aqui, no versículo 2. Versículo 2 começa assim: embarcamos num navio. Então, Lucas está dizendo, Lucas que está escrevendo, né, o livro de Atos, ele que escreveu isso aqui, ele está dizendo, nós embarcamos, eu estava lá também. Um pouco mais para frente, está dito assim: e saímos ao mar.
Ou seja, a mesma coisa, ele está dizendo, né? Nós, eu junto, né? Estávamos saindo ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então, a gente vê aqui que os privilégios de Paulo, lembra que quando ele ficou preso, a ordem era para que ele não sofresse nenhum tipo de violência, nenhuma agressão, e que lhe fosse permitido contato com visitantes. Da mesma forma, entendemos, né, que ele teve permissão de ser acompanhado nessa viagem pelos seus amigos, né? Lucas, que por sinal era médico, que era muito bom para Paulo, né, que tinha a saúde um pouco frágil, e Aristarco, que era alguém ali de Tessalônica. Então, era alguém mais familiarizado, talvez, né, ali com a região da Ásia para onde eles estavam se dirigindo. Versículo 3. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que eles suprissem as suas necessidades. Então, como eu falei, o comandante, né, o centurião Júlio, ele foi gentil com Paulo e permitiu que ele saísse. Assim, Paulo, ele realmente não era um prisioneiro condenado, mas ele era um prisioneiro, né? E é muito importante que a gente entenda isso, porque a vida de Paulo estava aos cuidados desse centurião. Então, ele era responsável pela vida de Paulo, mas ele deixou Paulo ir. É claro que Paulo também era uma pessoa de boa índole, né? Mas, além disso tudo, a gente vê a mão poderosa do Senhor ali, trazendo graça, né, a Paulo e permitindo que ele fosse se encontrar com seus amigos ali naquela cidade, né, de Sidom, que a gente já viu, né, pouquinho para o norte, para cima. Ele partiu de Cesareia e foram para Sidom, já chegaram lá, como disse o texto aqui, no dia seguinte. Continuando no versículo 4 agora. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Então, a gente vê que eles poderiam ir por baixo, ali mais para o sul, mas eles resolveram subir, continuaram subindo e passaram ao norte. Ele está dizendo aqui da ilha de Chipre, porque os ventos não estavam muito favoráveis. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Então, eles passaram por cima ali da ilha de Chipre, né? Seguiram um pouco por aquela região, como ele está dizendo, e pararam numa cidade chamada Mirra, uma cidade portuária. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Você vê aqui que eles vão navegando, eles mudaram de embarcação ali em Missa, né? E aí, o que aconteceu em Mirra, perdão, e eles fizeram uma trajetória, mas eles fizeram vagarosamente, porque a coisa não estava favorável para eles, os ventos estavam fortes, e eles, ao invés de seguirem de novo uma trajetória que seria mais reta para eles, eles foram agora, do mesmo jeito que eles tinham ido pelo norte da ilha de Chipre, eles agora foram pelo sul da ilha de Creta. E aí eles navegaram ali pela borda, e aí paramos, né, ali na ilha, eles dizem, né,
chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então, eles agora estavam no sul de Creta, embarcados ali, né? E aí, continuando no versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Essa festa aqui do jejum é conhecida como Yom Kippur. É uma festa, claro, né? Uma das várias festas, né, do calendário judaico, e ela acontece no dia 5 de outubro. 5 de outubro. Então, o que, que acontece ali? Naquela região, né, segundo os comentaristas, a partir do meio de setembro até o meio de novembro, mais ou menos, são 2 meses ali, onde você tem um período de muito vento que não era favorável às embarcações daquela época. Eram ventos muito fortes. E depois dessa época, aí a navegação parava por completo, porque era época de frio, né? De gelo, né? De geadas e tal. Então, eles já estavam no meio, praticamente, desse período de navegação difícil, porque eles estavam ali na 5 de outubro, né? Marcado por essa ocasião aqui, que eles assinalam do jejum, né? Que está no versículo 9. Aí, continuando no versículo 9, por isso, Paulo os advertiu: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. E aí a gente para refletir, é uma coisa bem interessante, porque muitos comentaristas dizem assim: Paulo navegava, ele já tinha feito 3 viagens ali por aquela região do Mediterrâneo, né? Então ele estava dando a sua opinião como um expert e não era uma profecia. Mas Paulo não precisava dar a sua opinião como expert, porque havia o quê? Havia o piloto, né, o comandante do navio ali, e tinha o dono do navio pertencente. A gente vai ver referência a isso já já aqui, por quê? Porque a palavra diz que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Ora, o piloto e o dono do navio tinham muito a perder. O piloto tem a sua credibilidade, né? E o dono do navio em termos financeiros, porque era um navio de carga, como Paulo disse, olha, vai ser problema para o navio, vai ser problema para a carga e para a vida dos passageiros. E aí, quem tinha mais a perder? O dono do navio, né? Se houvesse realmente algum problema. E aqui tem essa fala, né, de Paulo advertindo que ele diz que essa viagem será desastrosa, ou seja, ele está declarando que vai haver um desastre, né? Não é só que há o risco, ele estava dizendo vai haver um desastre que vai acarretar grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. E nós entendemos isso, agora trazendo um pouquinho para o profético, né? Nós entendemos isso como um sinal, né, de Deus, um registro, né, de Deus, de que pessoas de boa fé, de credibilidade, como Paulo, podem fazer profecias que não estão completamente precisas. Elas podem conter pequenos erros. Não é assim, ele diz que vai ser de dia, o negócio vai ser de noite. Aí realmente não dá. Mas ele diz assim, olha, vai ser um desastre, vai haver perdas e parará, inclusive da nossa vida. Aí ele acertou tudo, menos a coisa da vida, como a gente já sabe que não vai acontecer, né? Mas eu estou registrando aqui porque a gente está passando no versículo 10. Então, a respeito do versículo 10, eu quero dizer que essa é uma declaração
muito importante quando a gente está aprendendo a lidar com o profético, porque nós sabemos hoje que as profecias, elas precisam ser julgadas, não é? E elas podem não estar completamente corretas, isso não quer dizer que é uma falsa profecia, de maneira nenhuma, a gente não vai se estender aqui a respeito disso, mas eu queria dizer que esse versículo é muito importante nesse aspecto, não é? Porque essa declaração de Paulo, ela não está completamente correta, apenas parcialmente correta, e isso nos deixa muito livres hoje para nos arriscarmos, para ousarmos profetizar, mesmo que a gente não pegue, né, o recadinho da forma certa, mas a gente está garantido porque a ordem de Paulo, né, na organização de como acontece a profecia, ele diz assim: profetizem 2 ou 3 e os outros julguem, né? É assim que é para ser o profético. Há que haver um julgamento da parte de quem ouve, da parte de quem recebe a profecia, tá? Enfim, continuando aqui, já lemos, mas eu vou repetir o versículo 11, vamos partir daí. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Gente, o detalhe aqui é o seguinte: ele começa o versículo 12 dizendo: visto que o porto não era próprio para passar o inverno. O que acontece? Esse porto, ele estava, né, nessa cidade de Bons Portos, ele estava numa cidade pequenininha ali, essa cidade de Lazéia. E aí, o que acontece? Eles não queriam passar o inverno presos numa cidade pequenininha. Eles queriam ir para uma cidade maior. E é por isso que eles acham melhor partirem para outra cidade chamada Fenice. E essa cidade, a geografia agora, né, saindo da Bíblia, mas indo para a geografia, ela ficava a 65 quilômetros de Bons Portos. Então, o que acontece? Eles disseram, daqui para ali, 65 quilômetros, é nada. Ainda na ilha de Creta, né? Eles estavam, era outro porto, na mesma ilha de Creta, ali. Então, eles estavam mais ou menos no meio, você pensa em Creta, é assim, e aí eles estavam mais ou menos no meio, e a cidade de Fenice, com esse porto, ficava, como está dizendo aqui, era um porto que dava para sudoeste e noroeste. Era um porto que ficava aqui no cantinho oeste da ilha de Creta. E eles resolveram que era melhor ir para ali para passar o inverno, porque agora entendia-se que eles não iriam ser capazes de concluir a viagem antes do inverno, eles iam precisar ficar parados ali durante todo o inverno, esperando, né, o tempo abrir. Mas a gente vai ver a partir da continuação, né? Na semana que vem, que as coisas não deram muito certo. Acabou que eles fizeram planos de ir para Fenice, mas não chegaram em Fenice, né? Vamos ver mais na próxima semana, ok? Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse estudo. Meditem nas coisas que nós falamos aqui. Nós hoje não vamos ter os comentários das pessoas. Eu tentei trazer alguma coisa durante que foi comentada mais cedo, né? Hoje, durante a nossa discussão no Zoom, mas infelizmente a gente não conseguiu gravar ao vivo ali a apresentação mais cedo, então a gente não vai poder disponibilizar para vocês os comentários do grupo. Espero que na semana que vem a gente consiga. E venha você se juntar a nós nas nossas reuniões das 8 às 9 da manhã. Amém? Deus abençoe. Beijo. Vamos estar fechando aqui, isso aqui em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine a respeito de tudo isso. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra.
Nós sabemos que tu estavas ali com o teu filho, Paulo, tu prometeste a ele, Senhor, que tu trarias proteção para ele. E mesmo assim, Senhor, ele enfrentou adversidade, ele enfrentou injustiça, ele vai enfrentar agora uma viagem que não poderia ser mais catastrófica de maneira nenhuma, mas Paulo não só sobrevive, como se mantém operacional, como se mantém ativo, ele não se prostra, ele não se frustra, ele não se entristece, ele não se desencoraja, e nós queremos ser assim como ele, Senhor, prosseguindo para o alvo, Senhor, sempre, sempre, independente das circunstâncias, Pai, que tu possas nos ajudar a sermos, Senhor, teus servos, submissos a ti, confiantes em ti. Aumenta, Senhor, em nós a fé. Aumenta em nós, Senhor, a determinação, que possamos operar para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Pai. Amém. Boa tarde ou bom dia, amados, aí como vocês estejam. Até domingo que vem, se Deus quiser. Um beijo.